Ok, pessoal, já está gravando. Vamos orar? Pai, nós bendizemos ao teu nome e agradecemos por tua bondade, agradecemos por esse novo dia que o Senhor nos dá. Nós não poderíamos, Senhor, deixar de agradecer pelo dia que nós passamos. Todos os livramentos, todas as bênçãos, vitórias que o Senhor nos deu, tudo isso só foi possível porque o Senhor esteve conosco, nos ajudando, nos incentivando, nos impulsionando, nos desafiando. Obrigado por isso, Jesus. Nós queremos entregar, Senhor, a nossa aula, pedir, Espírito, que o Senhor esteja nos fazendo compreender, não a partir da letra, mas a partir da revelação do Espírito, aquilo que o Senhor deseja construir no nosso coração, para que possamos, como líderes, influenciar pessoas, mas influenciar com propriedade, com entendimento daquilo que nós entendemos ser o correto, daquilo que o Senhor tem nos dado como direcionamento. O grande privilégio dos filhos é serem guiados pelo Espírito, e nós queremos também, nesse momento de estudo, sermos direcionados pelo Senhor, sermos guiados pelo Senhor. Testifique aquilo que procede de ti e traga, Senhor, cada vez mais discernimento para que possamos crescer no conhecimento do Filho. Esse é o objetivo desse relacionamento, crescermos no conhecimento do Filho para a glória do nome de Jesus. Amém? Pessoal, eu lancei um arquivo lá no grupo, eu vou colocá-lo aqui para vocês poderem lerem comigo. A gente vai precisar fazer a leitura, porque hoje o que nós vamos fazer? A gente vai fazer um passeio na Bíblia. Fala, Amanda. Não, eu queria só tirar uma dúvida antes de você começar a aula sobre os relatórios. A gente tem um monte, que eu não me recordo. Os relatórios? Manda para o seu WhatsApp, para o e-mail. E você pode mandar para o meu WhatsApp, no privado. Tá bom. Tá bom? Que aí eu vou Obrigada. registrando aqui. Nada. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai fazer um passeio naquilo que a gente conhece como Bíblia. Eu estou com uma aqui gigantesca. Eu tenho uma Bíblia aqui gigantesca porque ela tem comentários, né? E ela não tem apenas os livros que a gente conhece como livros canônicos. Ela tem outros livros que não fazem parte do nosso cânon, que tem também na Bíblia Católica, fora aqui também fotos, então por isso que ela é tão gigantesca, tá? Mas eu indico vocês a sempre terem na biblioteca, até para pregação, para você poder estudar as Escrituras, pelo menos umas 4, 5 versões da Bíblia, tá? Hoje o pessoal tem adquirido muito Bíblia no celular, né? Então, é também uma opção você ter Bíblias no celular para que você possa, no momento do estudo, você fazer avaliação da versão e verificar qual que se adequa melhor àquilo que você quer comunicar. Existem algumas versões que elas vão trazer uma clareza maior do texto, ok? Ah, apóstolo, qual é a melhor? Isso é muito particular, né? Existem algumas Bíblias que elas trazem um entendimento mais próximo daquilo que a gente tem hoje como linguagem. O problema disso, né, como a Bíblia na linguagem de hoje, é porque no português algumas palavras elas acabam perdendo um pouco da profundidade, ok? Então você precisa tomar cuidado com isso. Eu sempre indico que as pessoas adquiram no celular aquela bíbliazinha chamada Strong, ok? Comprar uma Strong, colocar no celular e depois, quando você for fazer, por exemplo, uma pregação, você analisar aquele texto, ver no original, seja no grego, seja no hebraico, para você poder avaliar qual versão você vai utilizar com os seus textos. Pode falar, Alexandre. Você quer falar?
Você quer falar, Alexandre? Ou não? Não, acho que foi sem querer, né? Então, beleza. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para aquilo que a gente chama de Bíblia. Eu não sei se você já percebeu, mas nós não temos em nenhuma parte da Bíblia o nome Bíblia. E aí, por que tem esse nome? Né? Por que existe o nome Bíblia? A palavra Bíblia, ela já existia antes da utilização que nós fazemos hoje. O que significa a palavra Bíblia? Conjunto de livros. Ok? Então, quando você tem um conjunto de livros, você pode chamar de Bíblia. E isso não quer dizer que seja uma Bíblia cristã ou católica. Ok? Então, Bíblia, na sua originalidade, quer dizer conjunto de livros. Ok? O judeu, ele não chama de Bíblia. Tá? Você pode ver até alguns judeus que gravam hoje podcast falando a respeito da Bíblia, mas só para poder as pessoas entenderem do que eles estão falando. O nome da Bíblia para os judeus é Taná, ok? T-A-N-N-A-H, Taná. Então, se você for conversar com um judeu, né, um judeu que não seja messiânico, ele vai te falar, olha, eu utilizo o Taná. O Taná, pessoal, ele foi escrito em hebraico e aramaico. Tá? As duas línguas utilizadas no original é o hebraico e o aramaico. Existe uma versão no grego do Antigo Testamento, aquilo que a gente conhece como Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Ok? S-E-P, mudo, Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta, ela é chamada a versão dos 70. Por que a versão dos 70? Quando o povo de Israel foi conquistado pelos gregos por Alexandre o Grande, os judeus começaram a perder a língua original. Por quê? Porque os gregos trouxeram a língua materna, né, da Grécia, que era o grego. O grego, só para vocês aí também poderem anotar isso, caso queiram, o grego koiné, tá bom? A palavra koiné quer dizer comum, o grego comum, que não é, pessoal, o grego hoje que se fala na Grécia, tá bom? O grego que se fala na Grécia hoje não é o grego koiné. O grego koiné, ele é praticamente uma língua morta, ok? É como se fosse mais ou menos o português que nós falávamos na época da colonização no Brasil, né? Hoje ninguém fala vossa mercê, né? Hoje a gente fala você, ok? Mas no início da nossa colonização, falava-se o português, que era aquele português clássico, que era vossa mercê, né? E depois aí foi diminuindo por havendo as chamadas contrações até chegarmos ao que nós temos hoje, que é esse português atual. Mas, quando os judeus começaram a perder a língua materna, eles também não conseguiam mais ler os rolos da Torá, né, dos profetas. Então, 70 rabinos, homens versados no hebraico, traduziram o Antigo Testamento para o grego. E essa versão foi chamada Septuaginta. Tá? Não foram exatamente 70
mas é mais conhecido dessa maneira. 70 rabinos, 70 eruditos judeus que escreveram. Eu acho que foram 71, 72, mas o pessoal chama de 70. Ok? A Bíblia, o Taná dos judeus, ele é a mesma coisa, os mesmos livros do nosso Antigo Testamento, tá? São os mesmos. O que muda? Muda a ordem dos livros, tá? Por exemplo, o nosso último livro é Malaquias. Lá para os judeus, no Taná, o último livro é Segundo de Crônicas, tá? E aí, pessoal, tomem cuidado na hora que for ler na igreja, na célula ou em qualquer outro lugar, não é Segunda de Crônicas, Segunda de Reis. Antigo Testamento é sempre no masculino, então é segundo, primeiro, tá? Porque se tratam de livros. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem aí uma diferença. Por quê? Porque no Novo Testamento nós temos livros e cartas. Então você vai utilizar primeira, segunda, tá bom? Quando se tratar aí das cartas, principalmente as cartas paulinas. Beleza? Então lembra, Antigo Testamento, primeiro, segundo. Novo Testamento, primeira, segunda. Tudo bem? Depois a gente vai falar melhor sobre essa questão, até aquela questão que, né? Primeira aos Coríntios, primeira, não é primeira a Pedro, mas depois a gente fala sobre isso. Então, voltando aqui para o Taná, a diferença, gente, é a ordem dos livros. Por quê? Porque a organização do Taná é cronológica, ok? A ordem dos livros do Antigo Testamento no Taná é cronológica, ou seja, à medida que os livros foram sendo escritos, eles foram organizados. Então, nós temos Gênesis, né? Os primeiros é igual ao nosso, Gênesis, Êxodo, né? Até chegar a Deuteronômio, e aí depois vai havendo aí uma mudança, ok? Quando a gente compra uma Bíblia chamada Bíblia Hebraica, Bíblia Judaica, às vezes as pessoas ficam com dificuldade de achar os livros. Por quê? Porque está tudo em ordem diferente. Mas lembrem, a ordem ela é cronológica, por ordem de que foram escritos. Beleza? Tudo bem? Então, os livros do Antigo Testamento são iguais aos nossos, ou seja, esse conjunto de livros, eles são chamados de cânon. O cânon hebraico é igual ao nosso. Tudo bem? A Igreja Católica, ela tem a sua Bíblia, que é muito parecida com a nossa, porém, ela tem adições de livros e de partes de outros livros. Tem adição em Jeremias, tem adições também em Daniel, ok? E tem outros livros que não fazem parte nem do nosso cânon e nem do cânon judaico, ok? Essa Bíblia católica, ela é chamada de Vulgata. V-U-L-G-A-T-A. Vulgata. Ok? Então, quando você for falar sobre a Bíblia católica, chame-a de Vulgata. Ela tem a adição de livros, ok? Primeiro e segundo Macabeus, Baruque, Judite, Tobias, Eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? Eles têm Eclesiastes, mas também tem Eclesiásticos e outros livros. Por que essa diferença? Porque quando a Igreja Católica ela se une ao Estado, né, e começa aí o processo de evangelização, depois eu vou enviar para vocês um flyzinho para vocês verem as doutrinas, né, os dogmas católicos. A Igreja Católica ela precisou estabelecer uma doutrina que fosse atraente para os outros povos.
Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a procurar livros dentro do contexto judaico que pudessem respaldar algumas doutrinas. Por exemplo, quando você lê, por exemplo, primeiro e segundo Macabeus, quando você lê primeiro e segundo Macabeus, fala exatamente da época do Império Grego sobre Israel. E lá você vai encontrar os macabeus muito influenciados pela cultura grega, ensinando as pessoas a orar pelos mortos. Por isso que na Igreja Católica, primeiro e segundo Macabeus é tão importante como livro doutrinário para os seus dogmas. Por quê? Porque exatamente nesses livros encontram-se respaldo para algumas doutrinas. Aí você vai me perguntar, caramba, mas os judeus aceitam esses livros? Não. Os judeus não aceitam esses livros. Como eu disse, os livros do Antigo Testamento, eles são exatamente iguais aos nossos, com a diferença da ordem, ok? Os nossos livros do Antigo Testamento, eles são organizados por obra literária, ou melhor, por estilo literário, ok? Então, nós temos no nosso cânon, né, o cânon protestante, nós temos a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, tá, gente? Qual é o nome? Torá, ok? Só que os judeus chamam de Torá. Como é que nós chamamos? Nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco, ok? O que significa a palavra Pentateuco? Penta, 5, teuco, vem da palavra teuchos, que é vaso. É mais ou menos o nome ele foi dado mais ou menos por causa do seguinte: para que os manuscritos que eram escritos em papiro eles fossem conservados o máximo possível, o que se fazia, pessoal? Colocava-se esses papiros, esses rolos, dentro de vasos de barro, ok? Então, eles chamavam os 5 livros de Moisés que ficavam em vasos de barro. Por isso que é Pentateucos, Pentateuchos, ok? Teuchos é vaso, tudo bem? Então, Pentateuco são 5 livros de Moisés que os judeus chamam de Torá, tudo bem? Depois, nós temos os livros históricos, ok? Josué, Juízes, primeiro e segundo de Crônicas, primeiro e segundo de Reis, Esther, tá bom? Neemias, deixa eu ver, outro, Esdras. Esses livros, pessoal, eles são chamados de livros históricos, tá bom? São os livros históricos. Depois dos livros históricos, na nossa organização, nós temos os livros poéticos. Por que livros poéticos? Porque são os livros que foram escritos no estilo literário poético. Tem uma escrita, tem uma composição que utiliza uma linguagem poética. Quais são eles? Jó, Salmos, Cantares ou Cântico dos Cânticos, ok? Eclesiastes, quase que eu esqueci, Provérbios, ok? Então, esses 5 livros fazem parte dos livros poéticos, perfeito?
E depois nós temos apenas mais duas classificações, que são os profetas maiores e os profetas menores. Ok? Profetas maiores, porque o ministério deles foi grande? Não, pessoal. É só pelo tamanho do livro. Tá bom? O profeta menor não é porque ele teve um ministério de menor importância. É por causa do tamanho do livro. Então, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, profetas menores, aqueles que nós conhecemos, Sofonias, Abacuque, Malaquias, ok? Então, a Bíblia, no Antigo Testamento, ela é organizada, a Bíblia protestante, da maneira como eu citei para vocês agora. Algum problema, pessoal? Sim ou não? Todo mundo compreendeu? Ou tem alguém com dúvida? Ok? Ó, eu vou citar aqui para vocês alguns livros da Igreja Católica que tem no Antigo Testamento. Ó, vocês podem anotar aí. Tobias, que tem na Vulgata, tá? Tobias, Judite com J-U, tá? Judite, primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, e são só esses, tá? Esses são os livros que os judeus não aceitam, mas eles auxiliam a Igreja Católica nos seus dogmas. Ok, pessoal? Por que nós chamamos de dogmas? Nós chamamos de dogmas porque nós entendemos que, como não tem uma concordância com o cânon judaico, eles só foram inseridos porque são verdades estabelecidas por uma autoridade. Então, são verdades? São verdades dentro daquele grupo, dentro daquela crença. Então, são chamadas de dogmas. Como o meio evangélico também tem dogmas, ok? Não é só no meio católico. Existem dogmas. Por exemplo, existem igrejas que mulher não pode cortar cabelo, que homem não pode usar bermuda. Isso são dogmas. São verdades que aquela autoridade estabelece e ela utiliza algum entendimento bíblico para trazer que aquilo é algo que deve ser praticado. Beleza? Todo mundo, pessoal, tá aí? Apóstolo. Sara, desliga. Oi, fala, você quer perguntar? Quem escreveu esses livros? Oi? Quem escreveu esses livros? Então, nós temos autorias diversas, né? Eclesiástico diz que também é Salomão, Sabedoria, Salomão, né? E tem os livros que são de origem, por exemplo, Tobias, é o próprio Tobias, Judite. Então, são pessoas que viveram antes de Jesus e essas pessoas escreveram esses livros, só que o que acontece? Esses livros, eles são chamados até dentro do meio teológico de pseudopigráficos, ok? Pseudopigráficos ou, né, apócrifos. Por quê? Porque eles não conversam com a teologia judaica, ok? Eles não fazem essa conversa, eles não se conectam. Então, eles não são considerados livros aceitos como livros religiosos. Podem ser livros históricos, né? Por exemplo, existe uma festa judaica chamada Hanukkah. E aí nós só temos uma menção na Bíblia, que é no Evangelho de João, a respeito da Hanukkah. Você não vê mais nada a respeito dela. Onde nós temos uma maior profundidade de entendimento
sobre essa festa judaica chamada Hanukkah, quando você lê 1º de Macabeus. Em 1º de Macabeus, acontece o milagre da multiplicação do azeite para o candelabro. Entendeu? Então, essa festa, a origem dela só é entendida quando você lê 1º de Macabeus. Então, é bem interessante. Eu já li alguns livros, tá? Eu já li alguns. Tem outros, tem muitos outros, tá? Tem muitos outros. Tem um livro chamado Livro de Enoque. Até depois eu vou jogar um vídeo no grupo para vocês darem uma olhadinha. Tem o livro de Enoque, tem um livro, uma adição, melhor, uma adição colocada no livro de Daniel, que é Bel e o Dragão, que faz parte do livro de Daniel no contexto católico. Então, assim, existem muitos livros, mas esses livros eles são considerados históricos, mas nunca religiosos. Eles não são lidos dentro do contexto religioso do judaísmo. Tá? Beleza? Consegui te responder? Joia? Genilson, você estava com a mão levantada aí, filho? Quer perguntar? Não, o senhor citou, pai. Era sobre o livro de Enoque que eu ia perguntar. Ah, o livro de Enoque, né? Eu acho o livro de Enoque muito interessante. Muito interessante. Eu já li o livro de Enoque. Tem um outro livro também, tem o Evangelho de Pedro, tem o Evangelho de Bartolomeu. Existem outros livros, tá, pessoal? Até porque a palavra evangelho, pessoal, ela não é uma palavra que Jesus inventou. A palavra evangelho já existia na época de Jesus. Evangelho e igreja, pessoal, são duas palavras que já existiam na época, só que tinham conotações diferentes. Evangelho, as boas notícias que alguém trazia do campo de batalha ou as boas notícias do nascimento do filho do rei, era chamado de evangelho. E a igreja? O que era a igreja? O Império Romano, quando queria conquistar um território, o que eles faziam? Eles montavam comitivas de pessoas que iam influenciar aquele lugar que eles queriam conquistar. E como é que eles chamavam essas pessoas? De eclésia. Chamavam de igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é aqueles que vão para um território para conquistá-lo, trazendo as influências do reino de Deus. Fala, Genilson. Então, pai, só uma dúvida. Esse Enoque é aquele que foi tomado por Deus, escrito lá em Gênesis. Isso, é aquele que foi tomado por Deus. Tá? Depois eu vou colocar um vídeo lá, que eu quero que vocês façam uma análise desse vídeo, mas ele é bem interessante. Por quê? Porque o livro de Enoque ele vai ser utilizado no Novo Testamento. Entendeu? Depois eu vou fazer um comentário sobre isso, tá? Mas ele é utilizado em uma epístola do Novo Testamento. Então, a gente precisa dar uma estudada sobre ele, até para que vocês não esbarrem na epístola e não saibam falar sobre. Tá bom? Jean, quer perguntar? A paz, boa noite a todos. Poxa, assim, a gente vê que até hoje em dia ainda acontecem os estudos da Bíblia, né, novas descobertas, novas revelações. E aí a minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta de leigo mesmo, né? Há possibilidade da Bíblia ser modificada? Nunca vai existir essa possibilidade? Ou há essa possibilidade de acordo com a revelação que alguém, aí, uma autoridade espiritual muito forte tenha e acha que há essa possibilidade de adaptar a Bíblia para uma realidade nova hoje, ou com a descoberta de novos livros, sei lá. Assim, porque a Bíblia foi escrita por homens, né? Assim, eu não sei se existe algo que fala assim, a Bíblia nunca vai poder mudar. É o que está aí, acabou e até o final da vida e não muda mais, né? Mas a gente vê tantas descobertas novas, tantas revelações e algumas coisas diferentes, assim, há essa possibilidade, pode chegar esse tempo?
Jean, eu não acredito nessa possibilidade. Por quê? Quando a igreja começou a se organizar, porque preste atenção numa coisa, gente, a igreja que os apóstolos fundam, tá? Lá em Jerusalém, no primeiro século, essa igreja não tinha Bíblia. O que que eles tinham? Eles tinham a Torá, eles tinham o Taná, tudo bem? E não era organizado como a gente tem hoje aqui, bonitinho assim. Eram rolos. Então, o que acontecia? As pessoas, elas estudavam os rolos, sempre tendo a centralidade na pessoa de Jesus. Ok? Passado aí, por exemplo, uns 300 anos, o que vai acontecendo? A igreja, ela começou a sofrer influência desde o seu início de muitas seitas, né? Gnosticismo, os agnósticos, né? Os nicolaítas e tantas outras seitas que foram aparecendo, trazendo inúmeras doutrinas que, de uma certa forma, até atraíam algumas pessoas. O que eles começaram a ter como necessidade? Nós precisamos ter um cânon, um grupo de livros que seja para balizar o que a igreja crê. Então foram feitos chamados concílios, tá? Isso é extrabíblico, tá? Eu estou falando aí de 200 anos, 300 anos, foi começar daí a fazer os concílios. O que eles fizeram? Eles pegaram todos os livros, cartas, tudo que a igreja tinha disponível e eles começaram a analisar essas cartas, esses livros. Ok? E aí algumas cartas e alguns livros foram categorizados como livros e cartas canônicas e outros foram categorizados como apócrifos, né? Por exemplo, existe um evangelho de Maria Madalena. Existe o evangelho de Maria Madalena, existe o evangelho de Tomé, mas alguma coisa foi encontrado nesses evangelhos que não conversavam com o restante da Bíblia. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram pegar todas as cartas, tudo aquilo que pudesse trazer uma mínima condição de doutrina, ok? Principalmente aí as cartas de Paulo, ok? Tem uma carta de Paulo que está perdida. Eu não sei se vocês já leram, mas ele disse em uma das cartas que ele enviou uma carta para Laodiceia. Cadê a carta de Laodiceia? Né? Seria a carta aos laodicenses. E não se encontrou essa carta. Então, o que as pessoas faziam? As pessoas elas não tinham os apóstolos ali presentes com elas. O que acontecia? Os apóstolos ficavam nas igrejas durante 3 anos, 2 anos, 3 anos em média. Depois eles saíam para outro lugar e eles deixavam ali o presbitério, que aí era aí depois o último ministério a aparecer foi o pastoral, o ministério de pastor, porque o pastor fica no lugar dos apóstolos, mas tinha os profetas, tinha os evangelistas. E aí, quando eles precisavam de alguma orientação, estava dando treta na igreja, o que os apóstolos faziam? Os apóstolos escreviam cartas de acordo com a necessidade daquela igreja. Por isso que quando você vai ler uma carta, né, você precisa tomar cuidado de fazer a interpretação da carta de acordo com o que está acontecendo na igreja. Perfeito? Porque senão a gente vai cair naquele problema de dizer que mulher não pode cortar o cabelo porque é véu. E por trás da utilização do véu, existe um problema que estava acontecendo ali na vida da igreja. Entenderam? Então, o que eles faziam? Eles começaram a enviar cartas para as pessoas e essas cartas eram mantidas.
em posse da comunidade, né? E é sempre lido. Ó, o que o apóstolo falou aqui na carta. Olha o que está escrito aqui. E eles iam sempre lendo e eles iam também compartilhando essas cartas com as outras igrejas, com as igrejas mais próximas. À medida que a igreja foi se organizando, eles foram reunindo essas cartas e foram verificando o que poderia se tornar doutrinário e o que não poderia se tornar doutrinário. Até porque algumas cartas não tem como você atestar que foi a pessoa que escreveu. Ok? Às vezes é uma pessoa que escreveu em nome da outra, porque existe uma coisa, gente, chamada tradição oral. O que é tradição oral? É aquilo que é contado em roda de conversa. Ó, pessoal, vou contar para vocês uma história a respeito de Jesus. E eles contavam ali aquela história, né? Obviamente que os orientais, eles têm um cuidado muito maior na hora de contar uma história. Eles são muito mais detalhistas. Mas eles contavam as histórias e aí alguém ia escrevendo. Como, por exemplo, acontece em Paulo. Tem muitas cartas de Paulo que não é ele que escreve. Algumas cartas é Silas que está escrevendo. Mas as cartas foram ditadas por Paulo. Ok? E aí eles reúnem e o cânon, ele aparece. Hoje, pode ter a entrada de outra carta ou de outro livro? Eu não acredito, Jean, devido à quantidade de tempo que demorou-se para construir o cânon que nós temos hoje. Beleza? Lu, você quer perguntar? Não está saindo, não estou te escutando, Lu. Não estou te escutando. Alguém está escutando? Alguém está escutando, gente? Não, né? Não está saindo. Lu, tenta sair da aula e entrar de novo. Tá? A gente está aqui te esperando. Jean, você quer perguntar ainda? Ou não? Ah, tá, porque sua mãozinha está aí levantada. Beleza, então. Ok, pessoal. Aí vamos agora para o Novo Testamento. Nós temos o Novo Testamento todo organizadinho, né? Qual foi o primeiro evangelho a ser escrito, gente? Coloque aí. Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos, tá? Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e ele é o menor evangelho, tá bom? Nós temos, no início do Novo Testamento, 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são classificados como evangelhos sinóticos. Com S, sinóticos. Não esqueça do acento. Perfeito? Sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? São os evangelhos que têm no seu corpo as mesmas histórias. Eles contam as mesmas histórias. Obviamente, cada um dos evangelhos ele vai ter uma diferença, às vezes, de detalhes. Às vezes vai falar que foram 5 pessoas, às vezes em um falam que eram uma pessoa só, mas as histórias elas são as mesmas, tá? São chamados evangelhos sinóticos. E aí, depois nós temos o outro evangelho de João. O evangelho de João ele é chamado, gente, do evangelho independente. Por que ele é chamado do evangelho independente? Porque o evangelho
independente, ele não conta as mesmas histórias dos outros. Tudo bem? Então, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, contam as mesmas histórias, e nós temos o evangelho independente, que é o evangelho de João. Beleza, pessoal? Atos, livro histórico de Atos. Quem escreve Atos? Lucas, que era médico, e ele foi colocado para escrever o livro de Lucas. Beleza? Ele começa ali a registrar. Tudo bem? Aí vamos lá. Depois do Evangelho de... Depois de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, nós temos aí, pessoal, as cartas. Beleza? E aí nós temos várias cartas. Nós começamos aí com Romanos. Deixa eu pegar aqui só para falar na ordem. É porque eu estou... Essa Bíblia aqui que eu tenho, tá vendo aqui? Ó, ela tem o livro de Enoque, ó, ela tem o livro de Enoque, o livro da história de Salém, olha quanto apócrifo tem aqui. Salém, o Evangelho de Tiago, ó, Bartolomeu. Então, pessoal, aqui é uma festa de livros apócrifos que eu tenho aqui. Beleza? E aí, vamos lá. Depois de Marcos, nós as cartas para as igrejas. Quais são as cartas para as igrejas, pessoal? Quem vai lembrar aí? Romanos. Ok? Primeira e segunda aos Coríntios. Gálatas. Isso são cartas para igrejas. Efésios. Filipenses. Tudo isso é igreja, tá, gente? Colossenses. Depois, primeira e segunda aos Tessalonicenses, ou seja, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Só que a gente, para abreviar, o que a gente diz? Primeira aos Tessalonicenses. Tudo bem, pessoal? Mas o certo seria primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ok? Depois de Tessalonicenses, vem as cartas de Paulo para as pessoas. Ok? São chamadas cartas pastorais, cartas de orientações apostólicas. Ok? Quais são as cartas que nós temos? Primeira e segunda a Timóteo, Tito e o camarada chamado Filemão. Ok? Filemão também é uma carta de Paulo a esse crente chamado Filemão. Depois, pessoal, nós temos a carta aos Hebreus. Pessoal, não cometam a gafe de falar que Hebreus foi escrito por Paulo. Ok? Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Muita gente acredita que foi Paulo, mas você precisa dizer isso. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, a carta aos Hebreus. Muitos acreditam ser Paulo, mas nós não temos evidências, ok? Nós não temos aí certeza. Tá? A palavra hebreu, pessoal,
é uma palavra utilizada também para judeu, ok? Então, a pessoa que escreve essa carta, ela está direcionando para uma comunidade de judeus que tinham se convertido a Jesus, ok? Então, Hebreus quer dizer judeus, é o outro nome para judeus, tá? Primeiro era hebreus, depois israelitas e depois judeus. Tudo bem? Depois de Hebreus, pessoal, nós temos a epístola de Tiago. Ok? Essa epístola de Tiago, gente, quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago é irmão de Jesus. Tá bom? Esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. Depois da carta de Tiago, nós temos primeira, presta atenção, primeira e segunda de Pedro. Não é a Pedro, é de Pedro. Por quê, pessoal? Porque quem escreveu foi Pedro, ok? Pedro está escrevendo essas duas cartas para igrejas que estavam enfrentando dificuldades, ok? São as chamadas igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então, primeira de Pedro, segunda de Pedro. Fala, Genilson. Pai, a gente chama de primeira epístola ou primeira carta de Pedro? A mesma coisa. Epístola e carta é a mesma coisa. Carta é, na linguagem que nós utilizamos hoje, né? Uma linguagem mais... agora esqueci a palavra. Mas a linguagem culta seria chamada de epístola. Tá? Tá? E aí nós temos depois primeira, segunda e terceira de João, porque também é ele quem escreve. Ok? E aí nós temos a penúltima carta. Qual é a penúltima carta? A penúltima carta é a epístola de Judas. Esse Judas aqui, gente, ele é irmão de Jesus. Perfeito? Então, nós temos aqui Judas, irmão de Jesus. Tá? Nessa carta aqui, pessoal, é que entra o livro de Enoque. Tá? Porque Judas, ele faz menção de algumas revelações que tem no livro de Enoque. Tá bom? Então, por isso que a gente depois vai ter que dar uma estudada. Depois eu vou passar para que vocês leiam a Epístola de Judas, que é bem pequenininha, são só 25 versículos, ok? E depois, por último, pessoal, temos aí a revelação, o livro escatológico cristão. Qual é? O livro de Apocalipse, tá? Ou o livro da Revelação. Tudo bem? É um livro escatológico. Então, pessoal, vai aí se familiarizando com essas palavras. Escatológico vem de escatologia. O que é escatologia? Escatar, últimos dias, logia, estudo, ok? Estudo dos últimos dias ou dos últimos tempos. Tudo bem? Ok? E aí, no contexto cristão, nós temos o livro de Apocalipse como o nosso livro escatológico, mas no contexto judaico também tem um livro escatológico,
Qual é, pessoal? Daniel. Daniel é o livro escatológico dos judeus. Tá bom? Então, os judeus, eles acreditam em escatologia e a escatologia deles é guiada pelo livro de Daniel. Tá bom? Que falam sobre semanas, enfim, que esse não é o nosso assunto. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui a chamada para a gente não se perder. Ok? Vamos lá. Genilson está aí. Cristiane Martins está aí. Cristiane está aí? Não? Tô aqui, pai. Tô aqui, Oi. pai. Oi, porque não está aparecendo todo mundo. Então dá um oi aí. Alexandre está aí? Alexandre Negreiros voltou? Conseguiu voltar, Alexandre? Tô aqui. Consegui. Beleza. Tô aqui. Beleza. Sara está aí. Luciana está aí. Beli está aí? Beli? Não, né? Itanaí está aí? Anaí tá Joana aqui. Oliveira está aí? Márcia Cristina está aí? Márcia Cristina Sfarelli? Jean está aí? Andressa está aí? Não. Nice está aí? Nice? Nice? Tinha visto Nice aí. Antônio Marcos está aí? Tô aqui. A Nice está aí sim, ela estava acenando a mão, apóstolo. É porque não aparece, tem que falar oi, gente. Fala oi aí. Quando eu chamo, senão não aparece todo mundo, não. Beleza? Nice? Antônio Marcos? Tô aqui. Beleza. Gustavo? Márcia Guimarães? Estou aqui. Thaís não. Lívia, tá aí? Tô aqui. Oi. João Vitor? Rosiane? Leandro também tá aí? O Leandro precisou sair porque foi atender um chamado lá no trabalho. Ele pediu para eu avisar, mas ele vai retornar. Beleza. Beleza, então. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, 5 minutinhos para vocês irem beber uma água. E a gente retorna, tá bom? Aí eu vou abrir aqui o texto. Beleza, Beli? Depois só faz o relatório aí do primeiro tempo, tá? Pessoal, 5 minutinhos, hein? Beber água, ir ao banheiro e voltar.
Vamos lá, pessoal? Vamos lá? Oi, Lu, pode perguntar. Não estou te ouvindo, Lu. Vê se consegue aumentar o volume. Não estou te ouvindo nada. Beleza, tá bom, Alexandre. Não estou conseguindo te ouvir, Lu. Depois manda mensagem para mim no privado que eu te respondo. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos conversar aqui. Pessoal, agora que eu vou começar a apresentar esse PDF, eu não vou conseguir ver vocês. Então, por favor, se tiver alguma pergunta, abra o microfone e pode perguntar, tá bom? Agora eu vou parar de ficar vendo a janelinha com vocês aqui. Vamos lá. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto do tempo da época de Jesus. Que contexto é esse? Um contexto político, ideológico e também espiritual, né, religioso da época. Então a gente vai ver aqui que a nação de Israel ela não era uma nação homogênea, ou seja, nem todo mundo pensava da mesma forma. Nós temos vários grupos de pessoas que fazem parte do contexto da época de Jesus, né? Da sociedade da época de Jesus. Então, aqui eu achei bem interessante esse desenho, porque ele fala aqui, olha, na época de Jesus existiam os romanos, ok? Que eram considerados aí os invasores. Nós temos um outro grupo, né? Um outro partido, que são os herodianos, ok? Juntamente com os herodianos, caminhavam aí os publicanos, ok? Publicanos, que eram os cobradores de impostos. Nós temos os saduceus, ok? Que também era um grupo religioso que a maior parte eram de sacerdotes, ok? Eu digo a maior parte porque alguns escribas faziam parte do grupo dos saduceus, tá? Nós temos os pobres em espírito, ou seja, o povo em geral. Nós temos os fariseus, tá? Os fariseus, que nós temos aqui, juntamente com os fariseus, pessoas que eram escribas. Escribas, pessoal, eram pessoas que faziam a cópia, os copistas da lei, ok? E também faziam anotações a respeito do pensamento de algum fariseu ou de algum saduceu a respeito de uma parte das Escrituras. Nós temos os essênios, ok? Nós temos os batistas. Aí calma com o seu coração, que não tem nada a ver com a Igreja Batista de hoje, tá? Mas nós temos os batistas, nós temos os zelotas ou zelotes, tá? Que eles também eram chamados de sicários. E nós temos os samaritanos, ok? Então, eu vou agora separar para vocês o que é político e o que é político religioso, tá? Romanos, político. Herodianos, político. Publicanos, político.
saduceus, político e religioso. Pobres de espíritos, coitados, os subjugados. Fariseus, político também, mas bem melhor do que os saduceus, os religiosos eram também religiosos. Essênios, apenas religiosos. Batistas, apenas religiosos. Zelotes e sicários, religiosos. Samaritanos, religiosos. Tá bom? Então, esses são os grupos existentes na época de Jesus. Tá? Então, quando você vai ler os evangelhos, ou até mesmo o Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que esses grupos, eles são latentes, eles são visíveis ali no meio da sociedade, né? Os romanos, porque eles invadem e subjugam o povo de Israel. Os saduceus, que era a classe religiosa. Os herodianos, que faziam parte da galera que andava com Herodes, né? Era o grupinho de Herodes. Os publicanos. Aqui nos publicanos tem uma coisa interessante. Os publicanos, pessoal, eram os cobradores de impostos. Agora, tem os publicanos e pecadores. Quem são os publicanos e pecadores? Publicano é só quem é cobrador de impostos. E o pecador é o judeu que se torna cobrador de impostos. Entenderam? Então, quando fala ali publicanos e pecadores, ali tem uma fala preconceituosa, que é o quê? É o judeu que traiu o seu povo. Ou seja, ele é um cobrador agora de impostos. Tá? Tem os fariseus, que até hoje existem em Israel. Tá? Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Os fariseus, pessoal, eles são aquele grupo que anda de preto hoje, né? Hoje em dia, aquele grupo que anda de preto lá em Israel, que tem os cachinhos, tá? Eles não são chamados mais de fariseus, eles são chamados de haridins, tá? São os haridins. Os essênios, que eram os que viviam nas proximidades do Mar Morto, no deserto. Lembram dos escritos? Beleza, pode ir, João, depois você escreve aí. Os essênios, eles viviam no deserto, próximo ao Mar Morto, e aí tem os escritos do Mar Morto. Quem aí viu, né, os pergaminhos do Mar Morto? Foram encontrados na localidade onde a comunidade dos essênios viviam. Os batistas, pessoal, isso aqui que é interessante. Quem eram os batistas? Os batistas era o pessoal que andava com João Batista. Entendeu? Os batistas era a galera que andava com João Batista. Os zelotes. Os zelotes, eles são muito interessantes porque eles acreditavam que o Messias seria um guerreiro. Então, eles queriam que Jesus se levantasse, né? Aí nós temos Judas, né? Judas o Zelote, não Judas Iscariote, tá? Que queria que Jesus se tornasse um guerreiro, porque a teologia deles era uma teologia que cria que o Messias seria um valente, seria um guerreiro como Davi, né? E os sicários, né? E nós temos os samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos, pessoal, eles são judeus, são descendentes de judeus misturados, de judeus que se casaram com pessoas de outros povos, ok? Onde você vai ver isso? Em Neemias e Esdras. Neemias e Esdras, nós temos lá esse momento, né, que é a separação dos homens
das mulheres de outros povos. Os homens que não quiseram se separar das mulheres de outros povos, eles se tornaram os samaritanos. Tá bom? Por quê? A nação de Israel só se organiza, de fato, como nação com Davi. Com Saul, ainda não está bem organizado como nação. Ok? Saul se preocupava muito com questão de guerras, né? Com a questão militar. Ele não conseguiu estabelecer um governo das tribos, né? Quando Davi vem, ele consegue estabelecer essa unidade do povo. Então, Davi estabelece a unidade, seu filho Salomão dá continuidade com uma prosperidade sem igual. Depois vem o filho de Salomão. Aí o filho de Salomão foi a desgraça, Roboão. Por quê? Porque Roboão ele era muito imaturo e ele vai pedir conselho para os seus amigos da mesma idade. O povo começa a pedir, Roboão, tira um pouco do peso dos impostos do seu pai. Aí Roboão vai perguntar para os mais velhos, os mais velhos dizem, olha, tira o peso, ameniza, o povo vai te servir, assim como serviu Salomão. E quando ele vai perguntar para os amigos dele, amigo dele, diga para o povo que o dedo mindinho, o dedo mindinho do seu vai ser mais pesado do que Salomão. Então, o que aconteceu? Houve uma ruptura. 10 tribos se rebelam e eles formam um outro reino, o reino de Israel, com capital Samaria, ok? Que é comandada aí por Jeroboão. E apenas 2 tribos ficam com Roboão, que é Judá e Benjamim, que tem como o nome do país agora é Judá e capital Jerusalém. Beleza, pessoal, até aqui? Tudo bem? Quando essas nações, por causa dos seus reis, começam a se prostituir espiritualmente, a nação de Israel é levada primeiro para o cativeiro. Depois de alguns anos, a nação de Judá é levada para o cativeiro. Quando essas 2 nações estão no cativeiro, aí no cativeiro babilônico, o que acontece? Eles são liberados para retornar. Quando eles retornam, Neemias se preocupa com os muros, a reconstrução dos muros, e Esdras começa com a reforma religiosa. Mas Esdras fala, não tem como ficar misturado mais não. O problema da gente ter ido para o cativeiro foi a mistura. Vamos começar uma religião limpa, longe da idolatria, longe da prostituição. O que a gente vai fazer? Todos os homens e mulheres se separem dos seus maridos ou esposas de outros povos. Alguns aceitaram, outros não, e esses que não aceitaram se tornaram samaritanos. Por isso que os judeus não gostavam de samaritanos. Por quê? Porque eles diziam que os samaritanos eram povo prostituto, povo misturado. Até aqui, pessoal? Tudo certinho? Tudo bem? Ok? Então, já expliquei aí a questão dos samaritanos, para ficar bem claro e você já poder aí entender o que aconteceu lá com a mulher samaritana. Ok? Então, pessoal, nós temos esses grupos que faziam parte de todo o contexto societário de Israel na época de Jesus. Os romanos, que eu já expliquei para vocês, os herodianos. O que os herodianos eles defendiam?
Vamos ler? Vamos ler? Os herodianos eram os defensores da dominação romana na Palestina. Um adicional aqui, pessoal, para vocês. Não existe a palavra Palestina. Tá bom? Esse nome ele é recente. Ele foi dado pelos, se eu não me engano, pelos ingleses. Qual era o nome? O nome dado era Filistina. Filistina, de Filisteu. Tá? Filistina. Mas aí, quando foi traduzido, né, se tornou Palestina. Tá? Então, é um nome recente. Não é um nome antigo, não. Tudo bem? Então, era um grupo de pessoas que estavam a serviço de Herodes e eram os mais ferrenhos perseguidores dos movimentos subversivos, ou seja, qualquer tipo de rebelião, os herodianos perseguiam, ok? Então, eles eram praticamente um grupo político, ok? Uma agremiação partidária. Eles apoiavam a dinastia de Herodes, ok? Que nem judeu era. Olha só que coisa terrível. Que nem judeu era. E eles tinham o apoio de Roma nesse governo. Tá bom? Os herodianos se opunham a Jesus por receio de que ele pudesse promover perturbações públicas por meio de ensinamentos morais. Então, eles tinham medo de que Jesus ensinasse algo que pudesse comprometer o governo de Herodes. Tudo bem? Vamos lá. Eram muito mais políticos do que religiosos. Tudo bem? Publicanos, pessoal. Publicanos e cobradores de impostos. Os publicanos ou cobradores de impostos eram coletores de tributos e taxas destinados a quem? Ao Império Romano. Tá bom, pessoal? Existia, né, o imposto de Roma e existia o imposto do templo. Então, você imagine a quantidade de imposto que tinha nessa época. Tá? O imposto de Roma eram três impostos. E o imposto do templo também eram 3. Então, você imagine, todo cidadão da época de Jesus tinha que pagar 6 impostos diferentes. Ok? Então, olha o que eles diziam. Costumava-se dizer, só os publicanos são ladrões. Podemos afirmar, sem medo de errar, que na época de Jesus, a profissão de publicano era pior. Então, pessoal, o publicano, ele era odiado. E se um judeu exercesse, ele era mais odiado ainda. Por quê? Porque ele era considerado um verdadeiro traidor. Beleza? Então, havia uma controvérsia muito grande, né? Jesus teve uma grande controvérsia. Por quê? Porque Jesus comia com essas pessoas e todo mundo ficava questionando, principalmente aí os fariseus, os saduceus, eles falavam, como é que esse homem pode ser um profeta se ele fica se misturando com gente pecadora, se ele fica se misturando com gente que são os nossos inimigos? Então, eles tinham uma grande questão com Jesus exatamente por causa disso. E os pecadores, pessoal, é aquilo que eu já falei, eram judeus que acabavam trabalhando como cobradores de impostos. Quem sabe aí me dizer o mais famoso coletor de impostos que nós temos aí no grupo de Jesus? Quem sabe aí? Mateus. Mateus, muito bem. Qual era o outro nome de Mateus? Levi. Levi, muito bem. Levi era o nome judaico. E chamava de Mateus por quê, gente? Porque ele queria ter essa desassociação da sua origem judaica. Ok?
mas o nome dele era Levi. Tá bom? Então, pessoal, esse é o grupo chamado os publicanos, cobradores de impostos. Nós temos aí, pessoal, os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram os sacerdotes, aqueles que faziam parte da tribo de Levi, tá? Então, nós temos os saduceus que receberam esse nome por causa de um sacerdote, de um sumo sacerdote do reinado de Salomão, chamado Zadok, tá? Aí nós temos aqui, né, transliterado, pode se chamar de Sadoc, mas a gente conhece como Zadok, tá bom? E os saduceus, eles faziam parte também de uma instituição chamada de Sinédrio. Quem sabe, gente, o que era o Sinédrio? Quem sabe, pessoal, o que era o Sinédrio? Ninguém sabe o que era o Sinédrio? O Sinédrio, pessoal, era o tribunal dos judeus. Então, esse tribunal, o que eles julgavam? Eles julgavam questões relacionadas à lei, a questões religiosas, tá? Então, o Sinédrio, ele era responsável por fazer a parte do julgamento de questões relacionadas à parte religiosa, à lei judaica. Quando era algo a respeito do governo, eles era o Império Romano, e aí nós temos o famoso Pilatos. Tá bom? Vamos lá, retornando para cá. Até agora, pessoal, alguma dúvida? Tudo bem? Então, tudo isso, pessoal, está escrito aqui, ó. A lei, que era a Torá, ok? E a gente tem aí um problema que acontece muito forte na época de Jesus, que é a secularização, ok? Que era muito forte, por quê, pessoal? Por causa da influência helenista. O que é influência helenista? É a influência da Grécia, ok? Então, a influência helenista é a influência da Grécia. Para você ver como a influência da Grécia era tão forte que o Império Romano falava latim e eles, quando chegam, eles não conseguem mudar a língua. Eles têm que aprender o grego, ok? E a gente, até hoje, é influenciado pela cultura grega. A maneira de pensar, democracia. Esse conceito de democracia, ele é um conceito oriundo da Grécia, ok? Ele começa, né, lá na Grécia e ele é aperfeiçoado em Roma, tudo bem? Mas esse conceito, né, de discussões começa na Grécia e é aperfeiçoado em Roma, beleza? E aí nós temos, pessoal, os saduceus sendo aqueles que viviam no templo, cuidavam das coisas do templo. Agora, uma coisa interessante para falar dos saduceus. O quê? Eles não acreditavam no mundo espiritual, tá? Eles não acreditavam no mundo espiritual, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem em vida futura, ou seja, nem vida após a morte. Então, a vida para eles, pessoal, se resumia ao agora, entendeu? Então, eles não criam em nada que fosse espiritual, por exemplo, em anjos, seres espirituais. Eles não acreditavam. Por quê? Porque os saduceus, eles receberam uma influência muito forte da Grécia, da cultura pagã
e eles eram muito materialistas. Vocês percebem claramente quando, por exemplo, na época de Jesus, existiam 2 sumos sacerdotes. Olha só, 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E eles, por quê? Um era de fato e o outro foi estabelecido pelo Império Romano. Mas eles não ligavam para isso. O que eles queriam? Eles queriam fazer parte da aristocracia. Ok? Quem sabe aí o que é aristocracia? O que é aristocracia? Hoje em dia é falado muito, né, pessoal? Aristocracia. O que é a aristocracia? Cadê, pessoal? O que é aristocracia? Aristocracia, pessoal, é um grupo de pessoas que estão no poder. Então, hoje, no Brasil, nós temos aristocracia, né? Nós temos pessoas que estão no poder e lutando para permanecer. Por quê? Porque essas pessoas, elas são chamadas de aristocracia. A mesma coisa acontecia na época de Jesus. Quem é que fazia parte da aristocracia, pessoal? Os saduceus. Ok? Vamos lá. Vamos continuar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá? Você vê que Jesus chama a atenção dos discípulos e dizem para eles, cuidado com o fermento. O que é o fermento, pessoal? Cuidado com a influência dos saduceus. Por quê? Porque os saduceus traziam uma influência de negação da espiritualidade e eram pessoas muito ligadas ao materialismo, a poder e, infelizmente, não acreditavam no sobrenatural. E aí nós temos um outro grupo, que é um grupo que, apesar da gente ver Jesus metendo pau neles, mas é um grupo, pessoal, que ainda era legal. Quem era esse grupo que ainda era melhor do que os saduceus? Os fariseus, ok? Por que os fariseus eles eram tão achincalhados por Jesus? O problema dos fariseus, pessoal, era a hipocrisia. Eles eram um grupo que lidavam com o povo. Por quê? Porque eles eram o grupo que viviam nas sinagogas, ok? Eles lideravam sinagogas, eles lidavam, ensinavam com o povo, ok? Só que eles traziam um peso tão grande que muitos deles não conseguiam nem mesmo praticar o que diziam, mas eles gostavam de ser reconhecidos, ok? Quando eles faziam as suas orações, as orações, elas eram pomposas. Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele pecador, né? E, na verdade, eles eram tão necessitados do perdão, do amor de Deus, quanto aquelas pessoas que eles tentavam ensinar. Mas, pessoal, eles eram ainda melhores do que os saduceus. Por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição, eles acreditavam nos anjos, eles aguardavam por um Messias, ok? A questão deles maior era a aparência, era a hipocrisia. Mas a palavra fariseu, pessoal, como diz aí no texto, eles eram chamados de separados, tá? Então, os fariseus, eles vieram com essa mentalidade de trazer uma pureza para a religião. No entanto, que eles assumem esse nome, o nome fariseus. Ok? Então, eles eram meticulosos, extremamente rígidos na questão do cumprimento da lei. Claro que eles tinham
um pensamento diferente dos saduceus, ok? Eles enfatizavam também, além da Torá, eles enfatizavam uma coisa chamada tradição oral, ok? O que é a tradição oral? Se você for conversar com o judeu, você vai verificar que o judeu ele vai falar sobre outros 2 livros que talvez você não conheça. Quais são esses 2 livros que talvez você não conheça? O Talmud, T-A-L-M-U-D, Talmud, e tem um outro livro chamado Midrash, D-R-A, Midrash, Midrash, ok? Os fariseus, eles também valorizavam esses 2 livros, o Talmud e a Midrash, tá bom? Não somente os 5 livros de Moisés, que é a Torá. Então, eles enfatizavam também esses 2 livros, né? Aí vem dizendo aqui que eles eram pessoas que jejuavam muito, né? Eles cumpriam a questão do sábado com muita literalidade, tudo bem? É o interessante que, por exemplo, quando você vai para Israel, e você é dia de sábado, é o Shabat, né? Que começa às 18 horas da sexta-feira. Quando chega a noite, né, da sexta-feira, eles nem pode apertar o botão do elevador. Então, os elevadores em Israel, todos eles param em todos os andares, porque o judeu não pode apertar nem o botão do elevador. E a torneira, ela tem que ter sensor. Por quê? Porque não pode nem mesmo lavar a mão fazendo assim com a torneira. Então, a água fica caindo para você poder lavar a mão. Olha só, até hoje eles são assim, ok? Eles têm que lavar a mão com água corrente. É bem interessante, pessoal, tá? Não tem aquele olhar preconceituoso, fariseu. É interessante você ver essas questões culturais. É muito, muito legal, muito legal. Que você tenha um dia uma oportunidade de ir a Israel, né? Antes de Jesus voltar, para você poder ter essa experiência. É bem interessante. Ok? Então, são pessoas que oravam e gostavam de se vangloriar dos seus atributos morais. Ok? Gostavam dos primeiros lugares, né? Eles eram pessoas que gostavam dessa bajulação que as pessoas faziam, né? E os fariseus, eles também tinham no seu grupo os escribas, que eram pessoas que trabalhavam na cópia, né? Copistas dos manuscritos. Depois vocês podem ler com mais calma esse artigo que eu mandei para vocês, é bem interessante. Pessoal, tem o grupo dos essênios. E aí, por que eu pulei logo aqui para o grupo dos essênios? Porque o grupo dos essênios ele é muito importante para a gente. Por que eles são extremamente importantes para a gente? Os essênios, eles faziam parte do grupo dos saduceus. Só que quando os saduceus começaram a se tornar um grupo materialista, que queria fazer parte do governo, da aristocracia, os essênios eles tomam a decisão de se afastar dos saduceus. E onde que eles vão morar? Eles vão morar no deserto como um ato de protesto. Olha só, eles vão morar no deserto com a intenção de se tornar um grupo
o único grupo que seria salvo. Por quê? Eles acabam se tornando até uma seita, né? Por isso que você vai ouvir falar que é a seita dos essênios. Por quê? Porque eles começam a construir uma teologia dizendo que eles eram os únicos que fariam parte da salvação, porque eles eram aqueles que tinham se separado da corrupção, da prostituição de Jerusalém. Uma pessoa que tem muita influência dos essênios, pessoal, é João Batista. Ok? Algumas pessoas acreditam também que Jesus tem uma influência dos essênios quando Jesus diz, na verdade vos digo. Ok? Essa coisa da na verdade vos digo era uma característica dos essênios. Então, os essênios faziam isso e falavam dessa forma. E os essênios eles tinham uma outra coisa que a gente pratica hoje, né? Que foi também uma influência não só dos essênios, mas muito mais dos essênios por causa de João Batista, mas era fazer parte também da cultura judaica, que era o quê? Os batismos, tá? Os batismos, eles eram praticados diariamente, todo dia eles se batizavam. E por quê? Porque o batismo era um ato de purificação. Tudo bem? No meio judaico. Mas quando que os judeus se batizavam? Quando eles vinham participar 3 vezes ao ano das festas. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Tá? Eles tinham que vir pelo menos uma vez ao ano, mas a prática era 3 vezes. E os essênios, eles praticavam batismo todo dia. Pecou, confessou pecado, batismo. No outro dia, pecou, confessou pecado, batizava. Por isso que João Batista, quando, né, e o nome, eu já falei isso para vocês, não é João Batista, mas é João, aquele que batiza, tá bom? Tá? Aquele que tem a prática do batismo, João, ele traz essa cultura do batismo e da confissão de pecados que veio dos essênios. Então, por isso que você vai ler, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Paulo ou Pedro, conversando com as pessoas, estão dizendo assim, vocês já foram batizados? Qual batismo que vocês conhecem? Ou vocês já foram batizados? E as pessoas respondiam, nós só conhecemos o batismo de João. Por quê? Porque João vem trazendo essa mentalidade do batismo como um ato de purificação dos seus pecados. Tudo bem? Então, batismo de João veio dos essênios. E os essênios, pessoal, eram chamados de loucos, né? Eram chamados de os isolados. Por quê? Porque eles viviam nessa comunidade próxima ao Mar Morto, que é chamada hoje de Qumran, ok? Qumran ou Qumran, depende aí de quem for falar, tá? Então, eles eram também chamados dos filhos da luz, filhos da luz, e eles acreditavam que o Messias viria buscá-los e eles iam, junto com o Messias, produzir um julgamento sobre toda a terra. Tá bom? Então, pessoal, tudo isso está escrito aqui. Depois vocês podem ler com calma. Eles obedeciam a Torá, eles eram mais espiritualizados, tá bom? E eles tinham uma visão escatológica de guerra quando eles iam fazer parte do exército de Deus. Tudo bem? Deixa eu ver uma coisa aqui que eu pudesse falar, né? Os essênios, eles não eram pacifistas, né?
eles eram pessoas que acreditavam que em algum momento eles iam para a guerra, porém eles não eram violentos como os zelotes. Os zelotes, eles eram um grupo violento, porque eles acreditavam que Deus precisava da ajuda dos seres humanos, dos homens, para produzir uma grande revolução. Eu acho que os zelotes, eles eram de esquerda, né? Acho que eles queriam produzir aí uma grande revolução. Mas os zelotes, eles tinham essa visão, né, de produzir uma revolução guiado por um líder, né, que faria essa limpeza, né, de toda a corrupção e tal. Existem os batistas também, que eu já expliquei para vocês, que era o grupo que caminhava junto com João Batista, e os zelotas, ou zelotes, tá? Eles acreditavam na soberania do Deus de Israel e eles queriam, de qualquer forma, acabar com o Império Romano. Por isso que alguns discípulos de Jesus, que tinham uma influência forte dos zelotes, eles, quando viram Jesus entrando sentado no burrinho, e o pessoal dizendo Hosana, Hosana, eles disseram, opa, Jesus vai se levantar como nosso revolucionário, né? Tá todo mundo já gritando Hosana, porque a palavra Hosana, pessoal, hoje ela tem uma conotação de júbilo. Mas a palavra Hosana, ela quer dizer salva-nos. Salva-nos. Então, quando eles estavam gritando, né, Hosana, Hosana, ele estava dizendo, Messias, salva-nos dos nossos opressores. Tá? Então, só para você poder entender o porquê que muitos dos discípulos de Jesus se decepcionaram quando Jesus falou que iria para a cruz. Tá bom? E aí, os samaritanos, eu já falei um pouquinho sobre eles, e Jesus, pessoal, lidou com toda essa galera, com todos esses grupos, mentalidades diversas, tá? Ideias diversas, teologias diversas, era uma loucura no tempo de Jesus. E é o interessante que Jesus, cada vez que Jesus abria a boca, Jesus trazia controvérsias assim tremendas, né? Aqui está uma de João 14:6. Quem sabe me explicar a respeito aqui dessa controvérsia que Jesus traz em João 14:6? Quem sabe aí falar um pouquinho sobre o problema dessa fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguém consegue aí falar alguma coisa a respeito? Não? Então, gente, quando Jesus ele abre a boca para falar eu sou o caminho, a verdade e a vida, na verdade, Jesus está falando a respeito de algo que os judeus, de modo geral, conheciam. Do que Jesus estava falando? Jesus estava falando do tabernáculo de Moisés. Porque o tabernáculo de Moisés tinha 3 portões. Ó, o pessoal do ano passado, eu já falei sobre isso no ano passado, hein? Do tabernáculo. Ok? Qual era o nome do primeiro portão? O caminho. Depois que passava o altar de sacrifícios e a bacia de bronze, dava-se de cara com outro portão. Qual era o portão da tenda? A verdade. Aí entrava dentro da tenda, né, da tenda do encontro. Lá tinha a mesa dos pães, o altar de incenso, o candelabro de ouro, ok?
de 7 braços. Por que 7 braços, pessoal? Porque simboliza a revelação, a presença do Espírito de Deus, ou seja, os 7 Espíritos de Deus, que na verdade não são 7, são 7 manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E aí, depois que passava por esses elementos, dava-se de cara com o último portão, que era qual, pessoal? A vida. Então, quando ele diz, eu sou, primeiro, eu sou, eita ferro, eu sou já é um problema. Porque eu sou fala do nome de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo, eu sou o tabernáculo de Moisés. Então você imagine os saduceus, os fariseus ouvindo isso, todo mundo queria levar Jesus para o STF para poder ser julgado por fake news, né? E aí você vê a loucura que acontece. E aí Jesus foi levado, né, para o STF. Qual era o nome do STF da época? Era o Sinédrio. É levado para o Sinédrio, mas o Sinédrio não poderia matar Jesus. Só quem poderia matar Jesus era o governo. E aí levaram para Pilatos. Mas ele é levado para o Sinédrio, e lá no Sinédrio ele é açoitado, só que ele era um problemão para os religiosos da época. Aí disseram, leva para Pilatos trazer sobre ele uma outra condenação. E aí, quando ele chega lá para Pilatos, Pilatos não encontra nada para falar de Jesus, né? A não ser acusação a respeito da lei, mas Pilatos toma a decisão de fazer o quê? De lavar as suas mãos. E aí ele faz o que as pessoas pedem. Pilatos pergunta, o que vocês querem que eu faça? Que eu solte Barrabás, um sicário, zelote, revolucionário, ou vocês querem que eu solte Jesus? E aí todo mundo, né, influenciado pelos religiosos da época, começa a dizer, crucifica-o, crucifica-o. Claro que ali, gente, era uma narrativa, né? Juntou todo mundo ali, crucifica, porque não tinha o que fazer, né? E aí começou, né? Crucificam, crucificam, e aí Pilatos soltou Barrabás. O que significa Barrabás? Quem lembra? Barrabás, gente, estava simbolizando todos nós, porque Barrabás é Bar-Abas, os filhos do Pai. Ou seja, todos nós, revolucionários, pecadores, assassinos, tudo de ruim estava em Barrabás. Ou seja, o Filho de Deus tomou o lugar dos filhos do Pai. Bar-Abas, que se tornou Barrabás. Beleza? Joia, pessoal? Amém? Então, olha só que coisa interessante, né? Jesus toma aí o nosso lugar, né? E Jesus teve que lidar com todos esses grupos, né? Aqui também tem uma parte que fala sobre o Templo de Jerusalém, né? O Templo de Jerusalém ele foi edificado 3 vezes, primeiro por Salomão, ok? Depois, nos dias do profeta Ageu, quando Zorobabel ele era o governador, você vai lembrar disso, né? Falando. E por último, nós temos o Templo de Herodes o Grande, ok? Então Herodes o Grande ele reconstrói pela 3ª vez o templo, tá bom?
Então, ó, aqui também tem, falando, né? O templo, pessoal, mais bonito que foi estabelecido foi no Templo de Salomão, tá? No Monte Moriá. Onde fica o Monte Moriá, pessoal? Alguém sabe onde fica o Monte Moriá? O Monte Moriá, pessoal, é onde... Quer falar, Genilson? Fica em Sião. Sim, mas onde fica Sião? Quero subir Jerusalém. ao Monte Santo de Sião. Cadê o restante? Jerusalém, Monte Sião. Jerusalém. E o Monte Sião, pessoal, que é o Monte Moriá, é onde nós temos aquela mesquita. A mesquita não, né? Porque ali não é uma mesquita. Falei bobagem. Ali tem uma mesquita, que é a preta, mas é o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que tem em Jerusalém. Ali que ficava o templo. Ali é o Domo da Rocha, tá? Que é o lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. Tem lá a pedra, até hoje protegida, e onde os muçulmanos, eles acreditam que Maomé subiu na sua viagem espiritual. Por isso que tem aquela briga toda. Onde que é o Monte Sião? O Monte Sião, pessoal, é o Monte Moriá, lá em Jerusalém, onde está hoje o Domo da Rocha. Beleza? Tá bom? E aí, pessoal, nós temos o primeiro templo, que foi construído ali, tá bom? O segundo templo, que foi construído, né, por Zorobabel, que era descendente de Davi, tá? Tá tudo escrito aqui, pessoal. Tá? E depois teve a reforma do segundo templo, porque esse templo que foi construído por Zorobabel, pessoal, ele era um templo que não tinha muita beleza, tá? Não tinha muita beleza. E aí quem traz um pouco mais de beleza, que não se comparava na época de Salomão, foi o rei Herodes, tá? O Herodes, gente, na época que Jesus nasceu, tá? O chamado Herodes o Grande, tudo bem? Que não tem nada a ver com aquele Herodes do tempo de Jesus, quando Jesus já era adulto, tá bom? Herodes, ele se tornou muito mais que um nome, ele era um título, tá bom? E que aí foi destruído no ano 70 depois de Cristo, tá? Agora, uma coisa também interessante, pessoal, para vocês ficarem sabendo, e para vocês também verem essa diferença agora, hoje em dia não se utiliza mais aquelas abreviações AC e DC. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Não se utiliza mais, porque eles estão trazendo agora, os historiadores, estão trazendo uma visão mais laica da história, ok? Ou seja, mais laica não, mais neutra da história, né? Porque diz que antes de Cristo, depois de Cristo, é uma apologia ao cristianismo. Então, agora você vai ver em alguns textos assim: AEC. O que é AEC? Antes de Cristo foi substituído antes da Era Comum. AEC. Antes de Cristo foi substituído por antes da Era Comum. E depois de Cristo foi substituído por DC.
depois da Era Comum. Tá bom? Só para quando vocês verem, vocês não ficarem perdidos, e aí você sabe que é antes de Cristo, depois de Cristo, mas agora eles chamam de Era Comum. Perfeito, pessoal? Ok? Hoje, em Jerusalém, o que a gente tem do templo? A gente tem do templo apenas o muro oriental, ou também chamado por nós de Muro das Lamentações. Tá bom? Então, o muro oriental, hoje, é a única coisa que restou que nós chamamos Muro das Lamentações. Ok? Tá bom? Tá? Aqui, gente, ó, tá escrito assim, ó, Mesquita de Omar, mas não é uma mesquita, tá bom? A gente às vezes chama de mesquita, mas não é, tá? Ali é como se fosse uma proteção para a pedra do Monte Moriá, tá bom? E aí, depois vocês podem ler, porque o nosso tempo de aula já está acabando, vocês podem ler esse artigo aqui, tá? Vai falar sobre Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador muito importante da época de Jesus. Então, se você compra algum tipo de literatura de Flávio Josefo, você vai ter uma riqueza de detalhes muito grande sobre a época de Jesus e sobre o primeiro século, a época da igreja. Então, pessoal, quem quiser adquirir materiais de Flávio Josefo, ele é um historiador judeu muito importante da época de Jesus, tá? E também do início da igreja. Então, é legal você comprar material dele. Enfim, vocês podem ler aqui, ó, os impostos, tá? Os impostos na época de Jesus. Aqui vem falando, né, sobre os 3 impostos. Olha só que legal aqui, ó. Tá? Os 3 impostos era o debário, tá? Isso é por Roma. Debário. O debário, ele era um imposto controlado por pessoa, tá? Cada pessoa deveria pagar. Tinha um imposto produtivo, ou seja, 1/4 da produção agrícola, você tinha que pagar uma taxa, e você ainda tinha que pagar se você vendesse, ou seja, era um tributo sobre circulação da mercadoria. E aí tinha os impostos do templo, que era a dracma, tá? Que era também por pessoa. Tinha as primícias que eram dadas, tá? Da colheita, de animais, e até a primícia dos filhos. Só que o filho, né, que era o primeiro filho, você não dava o filho, você tinha que entregar um animal ou uma ave, e tinha o dízimo de tudo aquilo que era produzido. Então, você imagine a quantidade de impostos que as pessoas tinham naquela época. No mínimo, aí, 6 impostos que as pessoas tinham que pagar, mas, assim, muito pesado mesmo. E aí, pessoal, depois vocês podem dar uma olhada no texto, leiam, por favor. É importante que vocês façam a leitura desse texto, tá? Para que vocês possam aí ter um olhar mais aprofundado das coisas que nós compartilhamos aqui. Beleza, pessoal? Sim ou não? A aula foi proveitosa? Deu aí um boom na cabeça de vocês, ok? Por que é importante a gente ter esse tipo de conhecimento? Primeiro, para a gente poder argumentar com as pessoas com propriedade. Quando nós lermos textos dos evangelhos, a gente entender para quem aquele discurso está sendo direcionado, o que Jesus está querendo combater, e para a gente mostrar, pessoal, para as pessoas que estão sendo direcionadas por nós, lideradas por nós,
que a gente tem propriedade para falar. A gente não está falando daquilo que a gente acha. A gente estudou o mínimo para poder orientar as pessoas. Então, é muito importante que você leia esse artigo, estude. Você vai gravar tudo? Obviamente que não, gente. Ninguém grava tudo. É muito bom, se você tiver oportunidade, né, se você tiver um grupo de discipulado, que você compartilhe essas informações, porque quando você compartilha, você grava, ok? Eu gravo muita informação, gente, por causa da aula, ok? Mas você acha que eu lembrava disso tudo? Não, eu dei uma lida, e aí eu comecei a relembrar coisas que eu aprendi há muito tempo, e aí eu vou compartilhando com vocês. Mas a gente aprende muito sempre compartilhando com outras pessoas. Então, gente, compartilhe, né? Você não vai compartilhar em forma de aula, mas reúne o pessoal, traz essas informações, né? É importante a gente falar sobre curiosidades bíblicas, até para que as pessoas saiam do raso e elas comecem a mergulhar no profundo. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos orar, finalizar nossa aula. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por todas as informações, que todos aqui consigam, de alguma forma, gravar essas informações, não para esnobar, mas para trazer conteúdo, para trazer profundidade, trazer sentido à vida das pessoas, que essas informações elas sejam úteis para que as pessoas consigam manusear a tua palavra com bastante destreza, com bastante habilidade. Obrigado por cada um. Que o Senhor nos leve em paz, debaixo da tua poderosa mão, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Queridos, uma boa noite, graça e paz. Até a próxima quinta-feira. Quinta-feira que vem tem aula, hein, pessoal? Não está em ritmo de festa, não. Só na outra semana que vocês vão ter aí uma quinta-feirazinha livre, tá bom? Mas quinta-feira que vem a gente tem aula. Beijo, pessoal. Graça e paz. Tchau, tchau.